Está em cena no Teatro Armando Cortês em Lisboa a comédia Bocage, com o trio de atrizes formado por Rita Ribeiro, Sandra José e Mafalda Rodrigues. Trata-se de uma encenação de João Ascenso e que foi concretizada através de uma campanha de crowdfunding, ou seja, de angariação de fundos. Rita, muito bem-vinda de novo à RTP. Olá, tudo bem, Germano? Muito obrigado pela tua presença, está tudo ótimo, felizmente. Esta é a única forma, nesta altura, de levar à cena peças de teatro em Portugal. É uma das formas, não é? Porque não há muitas saídas, portanto nós temos que reinventar, como na vida, vamos tendo sempre que reinventar os projetos, e este projeto teve uma pré-produção e uma produção quase, sei lá, de fevereiro até à estreia praticamente. Portanto, muitos meses e muita cumplicidade, muita ajuda dos amigos, enfim, não era possível se não tivesse sido feito assim. Porque, na verdade, montar um espetáculo destes as pessoas às vezes dizem assim: mas vocês ganham tanto dinheiro. Não, nós ganhamos dinheiro às vezes, outras vezes não ganhamos. Portanto, aquilo que ganhamos, quando ganhamos, tem que ser repartido E até perdem? pelos 12 meses. Às vezes sim, quem produz teatro, às vezes sim. Espero que este não seja o caso. Que bocage é este? O Bocage é eterno, não é? E é um gênio das palavras e um ousado, um ser humano que viveu intensamente e que nos deixou esta herança maravilhosa, e muitas pessoas não leram Bocage, nem lhe entenderam os versos. Não, só conhecem as anedotas. As anedotas e as futilidades, como dizemos no texto. Mas há um subtítulo para o Bocage. Sim. Chama-se Bocage, o mais honesto homem para se amar. Mas eu posso passar a bola, a batata, não é? À Sandra José, que foi ela que escreveu o texto. Para além da atriz, é autora. Muito Sim. bem-vinda, Sandra. Olá. Então, neste caso, justifica este cognome. Pois, muitas vezes perguntam-me porquê é que escreveste isso, não é? Não sei. Este subtítulo foi dado porque está presente numa frase do texto, e a Rita, quando leu essa frase, achou que tinha tudo a ver. peso, e tinha um peso muito grande em tudo que conhece de Bocage. E, de facto, aquilo que eu li de Bocage, porque eu, para escrever o texto, precisei de estudá-lo, não é? Eu acho que ele é muito honesto. E por ser honesto é que foi tão julgado. Mas que Bocage é que nós conhecemos da escola, da leitura obrigatória? Conhecem o magro de olhos azuis, que era o moreno, conhecem isso, e depois conhecem as anedotas, não é? Se formos atrás ver a história de Bocage, vão ficar impressionados, como eu fiquei. Ele tem uma história de vida interessante. Então vamos desvendar um bocadinho. Sim, o Bocage desde pequenino, que tinha um carácter como o pai era poeta. E depois perdeu a mãe muito cedo, o pai foi preso. Ele nasceu em Setúbal, Ele nasceu em Setúbal, no século XVIII. Na rua Bartisol. Sol, às 15 horas, do dia 15 de setembro. Ainda existe essa rua? Existe. Com este nome? Exatamente. Estava eu a dizer, portanto, ele perdeu a mãe muito cedo, com 10 anos. O pai foi preso e ele ficou um bocadinho ao abandono com os irmãos. E a vida transformou, não é? E o pai foi preso por... Porque o pai era poeta também, era advogado e juiz. E era leitor das chamadas Noites de Young, portanto, era um grupo de pessoas intelectuais que se reuniam e diziam os seus disparates políticos. E o pai foi preso por causa disso. Acabou por quase... Mas contra o rei? Sim, contra a sociedade, contra tudo. E o poeta que o Bocage foi era um bocadinho a raiz do pai também. Claro. Só que o Bocage ia para as tabernas, ia para a rua se fosse preciso, e dizia aquilo em voz alta. E isso tramou. Era um bocado como nós temos às vezes a propensão de dizer, era como os malucos dizem o que querem. Ele não era maluco, ele era honesto. É a diferença. Pois é um hino a essa honestidade, porque eu acho que hoje em dia o ser humano vive um travesti de si próprio a maior parte das vezes. Tem medo? Não é? Tem medo? Sim, com muito medo. Eu acho que esta sociedade incute muito medo por tudo, os mídias, para as pessoas não verem a verdade que existe e a verdade de si própria. É mais fácil assim. É mais fácil as pessoas viverem um pouco nessa ignorância, sim. Mas ao sabor das ondas?
Assim, há pessoas que nem têm conhecimento de si próprias, nem de nada do que os rodeia, porque estão tão soterrados em tudo, em toda a informação que é passada, em tudo o que têm que comprar. As pessoas às vezes não sabem a sua essência, na verdade, não têm sequer tempo para olhar para si próprias e silêncio. E eu acho que foi muito por aí que eu quis fazer este espetáculo. É evidentemente que estou a falar de mim também, porque não há nada que nós não façamos na vida que não estejamos a falar de nós próprios, resumindo, mas eu realmente sou uma pessoa muito frontal, muito verdadeira, já paguei muitas faturas por causa disso, mas não me importo, porque prefiro encontrar-me e não me perder de mim mesma. Há quem diga que isto só acontece depois da pessoa morrer, quando se faz o epitáfio e os obituários. Ele tinha um feitio um pouco agreste. Ele era sarcástico, sim. Não, diz de alguém, não é? Mas essa pessoa, no fundo, tem toda a razão, porque passou a vida toda a dizer aquilo que queria, contra ventos e marés. E depois, obviamente, pagou as favas. Sim. Mas pelo menos é frontal e verdadeiro. Eu acho que isso é muito importante. Sabes que também chegamos a uma certa altura da nossa vida que não vale a pena andar com farsas e com mentiras, porque só mentimos a nós próprios, não é? Ainda por cima tu que fazes muitas introspecções, não é verdade? Sim, felizmente, que é isso que é o meu equilíbrio, sim. Consegues mesmo descobrir o teu eu verdadeiro? Vou descobrindo, é um caminho que se vai fazendo, sim. A vida é um caminho que se vai fazendo, não se faz todo de uma vez. E o que é que o teatro te dá aí? É uma catarse. Ou o que é que ele te acrescenta? O teatro é uma catarse, é uma terapia. O teatro acaba por ser sempre altamente terapêutico, porque é por aí que eu deito fora. Aquilo que eu vou dizer, que eu digo neste espetáculo, é aquilo que eu não tenho às vezes coragem para dizer quando vou a uma entrevista ou quando... Enfim, não é? Posso-te pedir para citar, se tiveres de memória, um excertozinho de alguma coisa que dizes na peça e que não dizes na vida real? Isso, não sei, sabes que o espetáculo é para maiores de 16 anos, não é? Ok, isto não temos pis, mas subtrai, se puderes. Eu acho que não é muito fácil tirar um excerto deste espetáculo, porque este espetáculo é como quando nos perguntam que personagem fazes. Nós não temos nenhuma personagem, nós temos muitas personagens. Nós somos 3 mulheres ruivas, ousadas, de boca vermelha. Que não há nenhum homem em cena. Há 2 homens. Há um pianista e um acordeonista. Sim, mas nenhum deles é Bocage. Não, nenhum deles é Bocage. Bocage está a pairar entre nós, anda a pairar entre nós. Ele senta-se na plateia, as pessoas é que não veem. Ele é o espectador Ele vês Bocage, tanta gente. Pois, ele está lá. Agora, aonde eu não sei, não é? E nós fazemos várias personagens. As mulheres passaram pela vida dele, foi uma vida de mulheres, não é? Ele era mulherengo. Porque andou sempre à procura do colo da mãe, no fundo, o colo que ele perdeu da mãe, ele andou sempre à procura. Acontece muitas vezes, é um clássico, não é? Mas não chegou a ser um romântico. Mas porque ele realmente era tão desbocado que não chegou a ser romântico. Ele chegou a ser preso, Sandra. Sim. Ele foi preso várias vezes. E foi enviado para um hospício. Aonde? Em Lisboa, não. O Hospício das Necessidades. Sim, mas antes esteve em São Bento. Em São Bento. Onde ainda hoje se praticam terapias de grupo, não é verdade? Em sistema de república. Estás a falar dos deputados? Sim. Exato. É uma das frases da peça. É uma das frases da peça. É uma comédia de escárnio e bem dizer. A mal dizer é assim mesmo, não é? Sim, é bem dizer porque nós dizemos bem. A boca age a dizer as palavras bem. É em função daquilo que ele pensou e em função daquilo que ele escreveu. Exatamente. Que ideia que tu tinhas do Bocage quando começaste a pegar na vida dele? Eu já conhecia Bocage desde pequenina, porque o meu padrinho em casa lia Bocage. E eu, sem perceber muito o que era aquilo, eu ia para a escola recitar os poemas dele. E a Dona Palmira, que era a funcionária que vigiava o recreio, não gostava. A censora? Era. E mais tarde estive na escola, tive alguns poemas de Bocage na escola, que fazem parte ainda do Plano Nacional de Leitura. Sim, mas sempre gostei muito de Bocage. E houve um dia em que estava mesmo inspirada e que resolvi escrever o que é o primeiro texto que abre o espetáculo e publiquei-o.
E foi aí que a Rita viu e surgiu tudo a partir dali, porque eu já conhecia Bocage há algum tempo. Então diz logo, ou não sei se podes dizer alguma coisa que a Dona Palmira tenha recriminado. De Bocage, eu não me recordo. Eu disse, eu decorava, eu já desde pequenina decorava muito. Mas não percebias a essência das palavras. Não, eu gostava do que ele escrevia, Sim, eu ria-me. É engraçado. Eu ria-me dele. O meu padrinho, ele teve um AVC, estava em casa e eu fazia-me de companhia ao meu padrinho e ele lia-me aquilo e eu decorava as palavras do meu padrinho e divertia-me assim. E foste percebendo depois que realmente ele era muito mais que um poeta, era muito mais que um mulherengo. Sim, sim, muito mais. sim. E percebi, e ainda percebi mais quando fiz este estudo para poder escrever. Aquelas palavras que eu escrevi são a leitura que eu fiz de Bocage, acabam por ser minhas também, porque eu identifico-me muito com ele. Ele é uma bocaja. Eu digo mesmo lá, revendo-me de outros tempos, eu poderia ter sido amante de Bocage, porque eu identifico-me totalmente com ele. E se estivesse na altura, eu era presa como ele. Ela era muito infiel. Não, as mulheres sabiam para o que iam. Ele era honesto. Ele era honesto com elas. E elas sabiam. Que não podiam contar com ele. Não. Enquanto marido. Claro. Só enquanto homem. Há pessoas que nascem para não se casar, só que às vezes fingem e andam casados, sem poder ser. Isso é que é mau. Só por uma série de situações. Fatores, por imensos fatores, não é? Sim. Só porque não vivem a verdade. Ele era livre, ele era selvagem. Nas palavras e no corpo. E o que é que magoava mais aos políticos da época? A censura que ele próprio fazia aos julgamentos que os políticos faziam sobre as pessoas. Porque o julgamento é uma arma, não Mas é? o que é que ele criticava? A sociedade toda. Tudo. O que parece que não é, aquilo que as pessoas querem mostrar que são e não são, e ele não tinha qualquer pudor a dizer que não é assim. Como vês, é muito atual, não é? Completamente. É tudo atual. Aliás, a história dá muitas voltas. É muito Muitas atual, voltas. é muito atual. E então, depois de tudo isso, depois daquilo que ele passou, o que é que sobra de Bocage para as pessoas? Continua a ser um ser maldito por um lado e pouco conhecido por outro. Eu acho que o que sobra tudo é verdade. É o pilar. E as pessoas vão chegar ao fim do espetáculo e vão, se calhar, repensar muito o que andam a fazer aqui. Aqui em Portugal ou aqui no mundo? Não, no mundo, na sua O que é vida. que estão a fazer com a sua vida? Na nossa vida. Sim. Da mesma maneira que eu própria pensei. Porque o teatro tem essa capacidade, não é? De fazer De fazer uma reflexão, sim. Não é só a parte lúdica e a parte de entretenimento que o espetáculo tem, na verdade, porque o espetáculo abraça muitos momentos e muitos sentimentos. Dá para rir, dá para chorar, dá para repensar, dá para se chocar, dá para várias coisas, mas no fim acho que dá para refletir, acima de tudo. E o que é que o Bocage hoje significa aos estudantes, por exemplo? Não conhecem. Não conhecem, Eu basicamente. posso falar por mim, que sou de uma Tinhas que falar ali naquele microfone, minha querida, se não te importares. ok. Fala aqui. Podes falar assim. Aqui. Então, nesse caso, Mafalda Rodrigues, muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, eu sou de uma geração bem diferente da Rita e da Sandra e enquanto És a mais estudante- pequenina de todas. Sou a mais pequenina, sou do Benjamin e enquanto estudante eu lembro que na escola era um bocado isso, era muito pouco o que se conhecia de Bocage, eram as anedotas, era talvez, lembro-me do poema da água, que era assim o mais conhecido, ousado. Ainda te lembras? Lembro, mas Então, Não podemos dizer. não podemos dizer. só- Este não podemos dizer. de todo. Vocês não podem. Parece um código Morse. Já percebi que vocês não podem dizer nada. Não. Pronto, eu digo só duas frasezinhas. Meus senhores, aqui está a água que lava a salsa e o rabanete. Pronto. E o resto, o resto O resto não não podemos. o posso. resto é para ver em palco, não é? Exatamente. E foi muito bom poder descobrir Bocage com este projeto, porque ele para mim não era quase nada enquanto poeta e agora é tudo. E que verdades ele esconde por detrás da poesia, da ironia das tuas palavras? Ele esconde a verdade de muita gente, não só as verdades dele, mas a verdade de muita gente e este espetáculo é sem dúvida um despertar para o universo, para tudo aquilo que nós podemos ser e não somos e para a nossa verdade e isso é incrível. Eu acho que as pessoas, como dissemos anteriormente, vão sair deste espetáculo e vão em silêncio para os seus carros e a pensar, bem,
que eu ando aqui a fazer, se calhar devia ter dito isto e não disse, se calhar devia ter feito aquilo e não fiz. As pessoas também têm medo, Rita, as pessoas têm medo de arcar com as consequências, porque é uma coisa mais ou menos legítima. Nós, enfim, diz-se o que quer e ouve-se o que não se quer. Isso é uma frase feita, mas é verdade. Sim, mas pode-se dizer oportunamente e com boas palavras. Não estou a dizer, não vamos pensar que vamos sempre agir como Bocage agiu, não é? Nós estamos a levar isto a um extremo, num espetáculo. Portanto, falando no Bocage, nós tínhamos mesmo que falar isto com as palavras como ele falava. Agora, não quer dizer que no nosso dia-a-dia nós tenhamos que estar sempre a dizer as palavras nuas e cruas e descarnadas como ele foi, como ele disse. Como alguém dizia, as palavras podem estar cruas, escusam é de estar nuas, não é? Sim, mas podemos dizer oportunamente, com boas palavras, a nossa verdade. Sim. E a pessoa mais importante da nossa Ele era um vida mestre somos sempre- na manipulação das palavras. Por exemplo, Era. como a Natália Correia também o Exatamente, era. Por exemplo. exatamente. Há pessoas que têm esse dom, não é? Eu tenho imensa admiração. Como um compositor, nós neste espetáculo temos um dos nossos maiores compositores desta geração, que é o Artur Guimarães, que fez esta música, este genérico deste espetáculo. Que nós Este ouvimos logo no espetáculo início. É acompanhado sempre ao piano e ao acordeão, sempre. É como se fosse uma banda musical. Não tem canções, não é um musical, mas tem uma banda musical. É como se... É outro texto. É outro texto, exatamente. Portanto, há palavras, há ações, há música e há silêncio. Há silêncios, justamente. Silêncios nas palavras, não nos sons. Sim, sim. E nos sons também. Eles também de vez em quando se calam, não estão sempre a tocar. Há esse jogo que foi feito, construído, foi um ato criativo fantástico. Já foram feitas várias versões, por exemplo, pela televisão, do Miguel Guilherme, fez brilhantemente, Maravilhosamente. como ele Sim. sabe fazer. Esse Bocage que nós vimos e que provavelmente estará disponível aí na RTP Sim, Memória, sim, sim. é muito diferente daquilo que vocês apresentam. Não é assim muito diferente, não. O que eu acho é que o nosso espetáculo é uma perspectiva de 3 mulheres que são várias mulheres. É um monstro de 3 cabeças, não é? 3 cabeças ruivas, ainda por cima. Este ruivo foi uma imagem que eu achei que correspondia à ousadia do Bocage. No princípio dos ensaios, passou uma rapariga por mim na rua, ruiva, de boca vermelha, e eu disse: esta para mim é a imagem deste espetáculo. É ousada, é frontal, eu sou assim. Não tenham problemas, porque eu sou assim. Há pessoas que ficam... é confrangedor para certas pessoas a ousadia de outras, mas temos pena, não é? A vida é feita também desses equilíbrios e desses desequilíbrios, mas na verdade esta imagem que eu vi para o espetáculo, eu acho que corresponde exatamente à ousadia do Bocage, não é? E tu, com mais de 40 anos, já em muitas ocasiões passaste ou ultrapassaste o limite daquilo que é aceitável no teu meio teatral. Eu não passei tantas vezes quanto queria ter passado, para ser sincera. Eu acho que este espetáculo para mim é... Não é só pelo palavrão, não é? Não tem a ver com os palavrões. Até porque chegas a uma certa altura no espetáculo que já nem consegues ouvir bem os palavrões. Ouves realmente as verdades que se estão a dizer. Para mim este espetáculo é como se fosse vingança é uma palavra muito forte. Um ajuste de contas. É um ajuste de contas. Sim. Com quem? Com tudo. E com todos? Sim, com tudo e com todos. Sim. É um balanço que eu faço ao fim de 44 anos de carreira, de 63 de vida, porque eu cada vez gosto mais de mim e tenho muito respeito por mim. E há gente que não te desculpa, não é? Há pessoas que não me desculpam essa minha vontade de me respeitar. Mas isso são julgamentos que eles São vão ter que julgamentos. viver com eles. Exato. Mas tu. Não sou eu, porque no fundo nós não temos que arcar com as frustrações e com as infelicidades dos Nem outros, pensar. não é? Apesar de vivermos todos juntos, mas eu faço a minha parte em relação a todos os outros. Eu respeito muito as pessoas. Mas houve alguma vez, por exemplo, no teatro, em que alguém, ou algum colega, ou algum diretor, te desiludiu profundamente
Não, eu nunca me desiludo muito, porque eu não faço grandes expectativas. Já não te iludes muito. Eu não, Não te iludes para não te desiludires. Na É só verdade, isso. sabes uma coisa, Germano, eu acho que tudo é uma grande ilusão. Se vamos entrar por esse lado filosófico, eu acho que a vida é toda uma grande ilusão, não é? E depende da perspectiva de cada um, porque... Mas nós não passamos a vida a representar nesta vida. Não, ilusão é uma coisa, representar é outra. Eu sou super sincera e eu no meu dia-a-dia sou uma pessoa simples, sincera, não represento, eu só represento no palco mesmo. E mesmo assim este espetáculo para mim é engraçado porque eu não me sinto a representar, é engraçado. Eu nunca fiz nada disto, isto é a primeira vez que eu faço um espetáculo deste género. Na verdade, acho que eu não queria fazer mais do mesmo. E chegou a uma altura de eu quero fazer coisas diferentes. Tu já fizeste monólogos, já fizeste musicais, já fizeste dramas, já fizeste revista, já fizeste... Mas ainda tenho tudo por fazer. Exatamente. O que é que te falta a seguir? Coisas novas. Quais são os Desafios novos. desafios? Sim, desafios Em Portugal novos. isso é possível nesta Claro altura? que é possível. Arregaças as mangas, arranjas parceiros, cúmplices, amigos e é possível. Sim, pelos vistos é possível, não é? Há quem diga, por exemplo, nas novelas, que os autores não têm muito em consideração a idade dos atores e das atrizes. Que há Nem a idade nem o talento. Porque há muita gente com talento em casa sem fazer nada. Qual foi a tua última novela? Foi a Herdeira. Esta que está neste momento. Sim, mas eu saí, o meu papel acabou. Sim. Mas foi um relativamente curto. Sim, mas não era para acabar. E então, o que é que queres dizer com isso? Acabou o meu papel. Decidiram acabar com o meu papel. Não, vão ver o Bocage. É melhor. É melhor. Portanto, passaste a criada má para o Bocage bom, é isso? Exatamente. Sandra, que leituras é que nós temos no Bocage? Há vários níveis De leituras como? de leituras De interpretação. de interpretação, de interpretações. De aquilo que as pessoas vão ver Sim. Há vários graus. E que graus são esses em que nós descobrimos algo que não estávamos de facto à espera? E isso é importante sempre nas peças de teatro, porque se nós formos ver mais do mesmo ou já estivermos mais ou menos à espera, a novidade vai-se embora. Sim. Eu tive em conta a história, né? Porque há aqui o fator de história que tem que ser contado, a história dele, da vida dele. E depois trazer, através da história dele, dar exemplos que encaixam em cada um de nós. E aí há vários degraus, sim. As pessoas vão se identificar. E identificam-se com personagens da atualidade ou não? Não são bem personagens, porque nós somos pessoas. É como a Rita disse, ela não sente que está a representar, nenhuma de nós sente isso. Nós transformamos-nos nas pessoas que estão sentadas na plateia, de repente. E as pessoas vão entrar no palco em espírito e vão estar ali connosco. E vão perceber, tem que ir ver. Com certeza. Tem que ir ver, não... Criámos um estilo, Germano. Sinceramente, nunca vi nada assim. Muito bem. Assim. Depois tem a música que fala connosco também. E é muito giro ver 3 gerações em palco, somos 3 mulheres de gerações diferentes. Esta menina que está aqui, a Mafalda, quem é? Identifica-te, Mafalda. Olá, eu sou Mafalda Rodrigues, eu tenho 28 anos e sou de Não Braga. parece nada, dava-te pai 14 ou 15. Obrigada, são gênios. E eu fiz o curso de atores na ACT há 3 anos e chego a este projeto pelas mãos um bocadinho da Sandra, porque estava a fazer uma peça com ela, e a Rita foi ver a nossa peça e depois as duas em consórcio dos deuses decidiram que eu ia ser a terceira Bocaja. E aqui estou eu. Como vocês se intitulam. Sim. Exatamente. Nós somos todas bocajas. O Bocage teve um pseudónimo no início da sua carreira artística. Sim, era o Elmano Elmano Sadino. Sadino, que vem do Sado, portanto vem ali de Setúbal. Exatamente. E depois porquê é que de repente desapareceu? Aprenderam-no. E foi por isso que ele Ele deixou de escrever, exato. Ele foi colocado num hospício para reeducarem a besta e ele deixou de escrever mesmo. E acabou os dias a fazer traduções em casa da irmã. E depois morreu com aneurisma. Ele morreu muito novo, com 40 anos. com 40 anos. Era algo normal para a época, 40 anos já era velho. A esperança de vida era outra, não é?
Mas eu acredito, havia pessoas que... Estamos a falar no início do século XIX, 1805. Sim, eu acho que a esperança de vida já rondava os 60, pelo menos. Mas ele teve um aneurisma e morreu. Nós, no texto, dizemos que foram as palavras entaladas que lhe estouraram da cabeça. E qual foram as últimas palavras dele? Há Ai. algum algum registro disso ou não? Não, porque ele deixou de escrever quando foi internado e depois as últimas palavras foram traduções. Mas nós dizemos na peça um último, não é bem Ele- poema, ele mas é tem- um texto ele tem de dois palavras poemas. soltas, palavras corridas que ele escreveu no final da vida. Não, mas isso foi, assim, isso foi um bocadinho antes. bocadinho antes. Foi o Epístola a Marília. Que foi era um texto desconcertante, muito crítico. Criticava o clero, a igreja, criticava a sociedade, criticava os políticos, mas com frases muito curtas e muito Incisivas. duras, Diretas. muito duras. E assim que ele terminou de escrever isso e que o tornou público, prenderam. E o espetáculo quase que termina por aí. Ele depois tem 2 poemas sobre quase um funeral, uma antevisão do funeral dele. E Ele não se morreu conhece na mais pobreza? nada dele. Como? Ele morreu na pobreza? Sim, Completamente. Claro, Sem ter estava dinheiro. com a irmã, era a irmã que o Morreu na sustentava. pobreza e viveu na pobreza. Portanto, nunca enriqueceu à custa da... Não, nunca. Não. Como Camões. Aliás, ele identifica-se muito com Camões. Aliás, os nossos maiores poetas são sempre uns desgraçados. Os génios só são reconhecidos depois da morte, mas isso, em Portugal, para ser imortal é preciso morrer, não é? E acho... Tens que acrescentar, Sandra. Mas é muito, se vocês for ver a nossa história, passa muito assim por aí, não é? Portanto, olha, eu prefiro ir vivendo a minha vida com equilíbrio, porque ele não foi uma pessoa equilibrada, na verdade. Atenção, nós estamos a falar numa pessoa que levou a vida Aos limite, limites, ao extremo, não é? Ele não foi uma pessoa equilibrada, mas ele, como disse a Sandra, é um rastilho de Deus. Ele vem para nos lembrar e refletirmos acerca da própria humanidade. Havia algum poeta no estrangeiro, nomeadamente a Itália ou na Inglaterra, que se pudesse comparar ao nosso Bocage? Sim, a Itália sim, que ele Ele até fala- sou eu que digo, És tu. Arantino. O Arantino, outro Arantino fui. Ele Que fala levou a nisso. vida muito parecida com ele. Sim. Ainda por cima, numa altura, estamos a falar do século XVIII, início do século XIX, onde havia as maiores... Eu nem lhe chamava censura, as maiores privações. Era a Inquisição. A Inquisição mesmo, não é? Sim. Eles não podiam Deus dizer... me livre. Eu já estou como a Sandra. Eu, se vivesse nessa altura, estava sempre a ser presa. Deus me Era livre. mesmo, não... Ele fazia gala em ser preso. Não, claro que não. Ele que fazia gala é viver. Ele dizia as palavras e sorria. Ele teve filhos. Não. Ele teve amantes. E teve algumas que nem chegaram a ser amantes, que eram só para dormir. Mas teve um grande amor. Teve um grande amor, sim, a Gertrúria. Teve um grande amor que depois, quando ele chega a Lisboa, a Gertrúria estava com o irmão, casada. E isso foi fatal para ele. Portanto, passou da manta à cunhada. Sim, e isso foi fatal. Foi completamente fatal. A partir daí é que ele desnorteia completamente a vida dele. Completamente. Porque ele teve um grande amor, não é? Esse amor, ele procurava a imagem da mãe também nessa senhora? Eu não faço a mínima ideia, mas com certeza que sim, porque uma pessoa, um homem que perde uma mulher, não é? Mas um homem mais, quando perde a mãe muito cedo, vai sempre à procura da mãe no regaço das outras mulheres, não é? Sim. Que lhe tapa os ombros, que o acalente, nem é sexo, é mais realmente o afeto. O carinho, não é? O carinho. Rita, estamos aqui em presença de como disseste, três gerações. De 3 gerações. 20 e tal, 40 e tal, 60 e tal. Portanto, com de 20 e 20 tu reveste em alguma delas?
Eu acho que nós, se estamos a trabalhar juntas é porque nos identificamos bastante. Não há ninguém que passe na nossa vida que não esteja a relembrar algo de nós próprios, não é? Elas conhecem bem a tua carreira, aquilo que tu foste no teatro, fora dele, na, Mais ou menos, na sim. música, por A exemplo. Mafalda é muito difícil perceber a minha carreira, não é? Aliás, uma das coisas de eu ter também a minha vontade de fazer este espetáculo também passou um bocado por uma entrevista que uma vez este ano fui dar. Estava nos Açores a fechar um festival, fui lá fazer a última Gisberta, festival do Alpendre, e uma colega na rádio perguntou-me se eu já alguma vez tinha ido aos Açores. E eu achei aquilo assim, meu Deus, as pessoas não sabem nada, metade da minha vida, não é? Não sabem da missa à metade. Não sabem da missa à metade, não é? E também isso fez-me ter muita vontade de conquistar um público que eu sei que neste momento não sabe o meu trabalho, não sabe o que eu já fiz. Também não interessa que saiba, Então, interessa é quem eu sou agora. Mafalda, então neste caso, qual é a imagem que tu tens da Rita Ribeiro? Posso-te perguntar? Pronto, estás a mas, ver. mas Eu lembro-me no primeiro ensaio que nós vê lá o que é que vais fizemos dizer, a Antónia Caliadona. na casa da Sandra, que eu não parava quieta. A Rita não chegava e eu estava nervosa. Transpirava mesmo. Não a conhecias? Não. Só tinha visto, ainda por cima, eu ontem pensei nisto, que foi... Quando a Sandra nos disse que a Rita vinha ver a nossa peça, lá na peça onde nós estávamos a fazer, eu lembro de pensar assim, ai meu Deus, espero não a ver, porque tinha... Desconcentravas. Ela para mim era uma coisa muito distante de tão... Talentosa. Exatamente, talentosa e grandiosa que era. Então não havia um espaço entre nós, que agora já não há nenhum. Que foi encolhendo, não é verdade? Exatamente, mas para mim era isso. Então eu lembro de eu entrava em cena e entrava como se fosse num foyer à frente das pessoas e o público estava todo iluminado e eu via as pessoas viam a mim a dois passos. E eu entro em personagem e à minha frente está a Rita. Logo, é a primeira pessoa que eu vejo. E o que é que aconteceu dentro de ti? Fiquei nervosíssima, só de pensar nisso ainda fiquei mesmo nervosa, mas tentei que, ainda por cima queria que ela tivesse uma boa imagem de mim, porque, pronto, nós queremos sempre que as pessoas gostem de nós. Não, ainda por cima gente iria-te avaliar enquanto atriz. Exatamente, então eu tinha mesmo que fazer um bom... Mas isto foram instantes, claro que depois passou, não é? Entrei em personagem e passou, mas naquela altura lembro, em Mafalda, pensar, espero que ela não esteja aqui à frente, eu espero mesmo não a ver, e depois quando abre a cortina ela está logo ali, é a primeira pessoa, eu. Ou Mafalda. E depois disso, depois pronto, isto tudo se elas resolverem que eu ia ser a terceira bocaja, nesse tal dia em casa da Sandra, eu lembro que a Sandra dizia, a Rita está atrasada. E eu, ok. E a Sandra disse, não te queres sentar um bocadinho, queres um copo de água? A Sandra já me conhecia há 6 meses e estava de género, quem é esta pessoa que está aqui em minha casa? Não é Mafalda, porque eu estava mesmo em... E lembro quando a Rita chegou, a primeira coisa que me disse das primeiras foi, então, estás nervosa? Não tens de estar nervosa, está tudo bem. Ela via isso na tua cara? Acho que a Rita vê tudo na cara de toda a gente. Via. E eu ainda hoje a recordar isso fico assim ansiosa. Ela é psicóloga, atenção, vocês é que não E sabem. a minha primeira leitura com elas eu devo ter estado tipo mesmo de género pequenina para ninguém notar alguma coisa em mim, porque eu queria era que aquilo passasse. Rapidamente. Rápido. Olha, o nome Cocktail diz-te alguma coisa? Era uma banda em que a Rita estava, eu por acaso, eu vi isso ontem. E vi porquê? Porque... Fui estudar, não. Mas foste estudar o bocado ou foste estudar a Rita? Estudar a Rita. Há muita coisa que me passa, exatamente por isso, porque eu nasci só há meio dúzia de anos. Há meio dúzia de anos, pronto. E realmente o percurso, nós sabemos que aquela pessoa é importante, mas não sabemos porquê. Não é? Eu associava muito a Rita ao La Féria, aos musicais de La Féria, e sei que ela sim, é tem muito para trás, mais do tem que... para trás, e para trás, e para trás, e para trás.
para trás é uma imensidão de... Para trás mijava. Isso não interessa nada. O que interessa é agora é que interessa. O não. Sim, e foi muito por causa disto que eu pensei, eu quero conquistar este público dos 20 aos 40, estás a ver? Há ali uma geração que é natural, que não tenha acompanhado, não é? Mas tem muito respeito por ti. Não, Sim. tem respeito, com certeza, Sim, não é? mas, por exemplo, eu tive muito tempo fechada no Politeama, porque é um bocado por aí, não é? Eu trabalhei 28 anos com o Filipe, não é? Antes já tinha a minha carreira, antes de ir para o Filipe, mas quando nós ficamos um bocado limitados a uma companhia... Cristalizados. Exato, é como um casulo, não é? Houve muita coisa que não fiz por estar ali. Claro que abençoo e estou muito grata por ter estado, mas há muita gente que não ia ao teatro, há muita gente que não vai ao teatro, não é? Há muita gente que vai e há muita gente que não vai. E esta geração não teve essa educação de ir ao teatro. Alguns sim, porque há uma pessoa da família ou um amigo, pronto. Mas esta geração começa a gostar da representação e isto é um facto. Nos morangos com açúcar, isto é um facto. Na massa fresca. A massa fresca já é depois disso. Sim, mas também apanhas um público mas já foi, juvenil. isto já vem depois. Agora, os morangos teve muita influência nesta geração. Eu tenho uma filha com 21 anos, não é? Atriz também, a Maria. Já esteve aqui, não? Já, sim, senhor. A mais velha também é uma grande artista, mas é na cozinha, não é no palco. A Joana, mas esta geração foi recuperada, o gosto pela representação, por ser artista, pelos morangos com açúcar, não tínhamos dúvidas, teve a sua função, pronto, podemos dizer, talvez não tenha sido a melhor maneira, não interessa, mas foi. Mas foram para aí 12 anos, não foi? Isso foi muito importante. Hoje em dia nós temos imensa gente que parte, não só já no ativo, atores e atrizes, que vêm daí. A maior parte dos jovens de hoje em dia que são atores e atrizes vêm daí. O público foi conquistado também através daí. Tu notas que há uma veneração hoje por ti? Eu não sei, porque eu não tenho isso em conta para mim própria, compreendes? Mas tinhas em relação à geração que te precedeu? Não. Eu sempre me senti uma pessoa igual às outras, com uma profissão notável. Não, está bem, mas sendo filha de dois grandes autores, Maria José e Fernando Coural de Ribeiro, também tiveste uma vida muito diretamente ligada ao teatro e ao mundo do espetáculo. Sim. Portanto, também conhecias toda a gente. Sim, mas isso parece que faz parte do meu sangue, do meu corpo, do teu ADN. Das minhas emoções, de mim própria. Isso não me sinto diferente por isso, percebes? Eu sinto-me igual aos outros, com uma profissão absolutamente notável. E muito grata por ter esta profissão, porque eu cada vez adoro mais esta profissão. Aquilo que faço, esta parte criativa. Eu já estou doida para começar a ensaiar de espetáculo, porque isto realmente não... acho que a vida, este ato de criar e de recriar, é o que nos dá um sangue novo, sabe? Tu precisas disto mesmo? Eu preciso disto. É assim que eu me sinto bem, é assim que eu me sinto equilibrada e é uma dádiva muito grande e eu acho que é um ato muito generoso. Ser ator é um ato muito generoso, mas que tem esse outro reflexo, não é? Tem depois a contrapartida que é o amor que eu sinto que o público tem por mim. E esse não se paga? Claro que não, mas também no fundo também é o reflexo destes anos todos de tanto amor que eu também fui dando aos outros, não é? É um dar e receber mesmo? Mesmo, é uma partilha. E no teatro é realmente a partilha. E é sagrado, é um momento sagrado. Quem vive aquele momento vive, quem não viveu, vive-se. Até este momento pode-se dizer, ou posso perguntar qual foi o zénite da tua carreira? Ainda está para vir. É como as paixões. O último espetáculo, fizeram-me essa pergunta, tenho feito agora nas entrevistas de promoção do Bocage. Se quiseres que eu te faça, eu posso fazer, não está? Tu faz por mim. Para mim é sempre o último. É como as paixões, é igual.
Para mim o Bocage é o melhor espetáculo que eu fiz até agora. Mas viver como atriz deve ser complicado. Por isso é que eu, olha, não vivo com ninguém, vivo com os meus queijos não me perguntam nada. Nem te julgam. Não me julgam, não me perguntam para onde é que vais, de onde vens. São super sensíveis a todos os nossos estados emocionais e estão ali sempre, são afetuosos, são maravilhosos, mas nada, está tudo em aberto, hein? Atenção, eu estou disponível. Claro. Não é por aí, só que eu convivo muito bem comigo, percebes? Eu te costumo dizer que se eu tivesse que casar com alguém, casava comigo. Eu não sou assim tão difícil. Já fui muito mais difícil do que sou hoje em dia. Acho que cada vez estou mais harmoniosa e mais com consciência de que nós não vivemos uns sem os outros, e isso para mim é muito importante. E há mandamentos que regem a minha vida, não é? Não faças aos outros o que não gostavas que te fizessem a ti. Isso para mim é realmente muito importante, sim. Parece um clichê, mas é verdade. Não é um clichê, é uma norma de vida. A minha religião é o amor. Na verdade, quando me perguntam, mas tu és muito esotérica, és isto, é aquilo. Não. A minha religião é o amor. E eu ponho em prática isso todos os dias. Para mim própria, percebes? Mas olha, e Sandra, e para terminarmos, quase a fechar, a religião do Bocage também era o amor ou era mais do que isso? Era o amor. Sim, sem dúvida. O que é que fica no fundo, no final do espetáculo, o que é que fica de Bocage? Eternidade. Deu. E o amor é eterno. É a única coisa que é eterna, porque... O amor é eterno enquanto dura, como diria Vinícius de Moraes, sim, não é? É preciso que as pessoas tomem consciência que realmente todos nós morremos, não é? Olha, e o texto foi muito alterado à medida que ias escrevendo? Por acaso foi um bocadinho, Foi depois de ter escrito. Então escreveste tudo, uma ponta à outra? Eu escrevi de uma ponta à outra. Pronto, fui escrevendo, sim. Mas como o Bocage apela muito às verdades, né, das pessoas, já tive que alterar o texto umas 3 ou 4 vezes. Porque preferia. Mas acrescentando ou tirando? Tirando. Fomos muito flexíveis nisso, sim. O que é que se tirou, por exemplo? Não vou dizer. Isso vai ficar já no esquecimento. Não vou dizer. Teve que ser. Eu escrevi aquilo com a minha verdade. E eu tive que me despir. Literalmente, não literalmente, despi-me de preconceitos e de julgamentos, não, e escrevi com alma, como o Bocage fez. Se o texto tivesse sido escrito por um homem, teria sido eventualmente diferente? Muito! Eu escrevi aquilo com uma imagem feminina, quase maternal, da mãe que ele perdeu. E isso as pessoas vão perceber logo. Tão feminina foi que foi muito intuitivo, não é? Como as mulheres são. É um espetáculo feminino. É, e chegou... Mas não é feminista. Não, é feminino, pelo amor, pela intuição com que foi escrito. E depois de lido e relido, tive que filtrar ali algumas coisas. Sim. Para não ser duro demais? Sim, e também, sim, e mesmo em relação aos palavrões e tudo, houve uma certa altura em que... Uma certa contenção. Sim. Não tirámos aqueles que ele dizia, não é? Porque estão lá nos poemas dele. Claro. Portanto, não... Sim, o que foi retirado foram coisas minhas. Que eu deixei-me levar. A alma de Bocage entrou nela. Encarnou. Pronto, é bom dizer que vamos estar então na Casa do Artista, não Muito é? bem. No Auditório Armando Cortês. Sim, é o Auditório Armando Cortês, vulgo Casa do Artista. Sim, quintas, sextas e sábados às 21h45. Até quando? Até dia 7 de outubro, de dia 13 de setembro a 7 de outubro. E aos domingos às 18 horas. Okay? Porque nós achamos que é um espetáculo para se ver já depois das pessoas da praia, ainda existe praia, não é? O verão veio tarde, portanto vai até mais tarde. E é para 16 anos, atenção. Para maiores de 16 anos. Os ruivos verdadeiros entram de borla. Os ruivos verdadeiros, vou repetir, não pagam. Os ruivos pintados, como nós, pagam 50%. Às quintas-feiras é preço de espectador, são 10 euros para toda a gente. Às quintas-feiras. É acessível para ir ver este brilhante espetáculo. Então, E a palavra final para a menina Mafalda Rodrigues, a quem eu perguntava, depois deste Bocage, ficaste com vontade de conhecer o outro Bocage? Todos os outros bocages que existem nesta peça? Fiquei com muita vontade, mesmo.
e tenho a certeza que as pessoas também vão ficar com mais vontade de conhecer este Bocage e todos os outros. Coisa que tu não conhecias e que gostarias mesmo de partilhar com os jovens da tua idade. Sim, venham conhecer Bocage, porque eu não conhecia e depois de o conhecer abriu-se todo um espectro na minha vida. Venham. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Teatro. Eu também tive que lidar com muita coisa que era minha neste espetáculo. E também, como a Sandra, tiveste que te despojar de muitas emoções e se calhar de muitos preconceitos em relação ao Bocage. Sim, Que, como se disse, aqui é muito mais que o homem, apenas o homem das anedotas. exatamente. É muito mais profundo do que isso. Mais. Este Bocage em cena no auditório Armando Cortês, Casa do Artista, com a Mafalda Rodrigues, a Rita Ribeiro e a Sandra José, que foram as minhas 3 especialíssimas convidadas daqui na RDP Internacional. Vocês sabem, Sim, senhor. até à próxima e que espero que seja muito breve, como grandes Muito projetos. cocó, Rita. não é? Muito cocó. Exatamente. E que seja breve, está Boa bem? sorte, muitas felicidades para todos. Muito obrigado, até à próxima. Até à próxima.